Wilsinho, atacante que jogou no Corinthians, Portuguesa e Juventus. Você sabia que teve uma final do Campeonato Paulista que terminou com 2 campeões após as cobranças de pênalti? O nosso convidado vai contar no detalhe. E tem mais. O Wilsinho conta sobre o título do Campeonato Paulista que ele conquistou com a camisa do Corinthians. Quer saber qual foi? Fica até o final aí da live. Ele também falou da SAF da Lusa, falou de grandes jogadores que ele jogou contra e a favor. Fiquem ligados aí na live, inscreva-se no nosso canal e acompanhe com a gente aqui no Papo de Torcedor Esportes. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo. Obrigado pela participação de todos vocês que estão assistindo. Vamos aqui hoje com o nosso convidado Wilsinho. Wilsinho, meu amigo, sua câmera fechou, cara. Você está ouvindo a gente? Ouvindo vocês. Agora sim. Oi, Wilsinho, obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente está gravando agora. Aí eu queria que você falasse, por favor, um pouquinho da sua carreira, se você pudesse falar para a gente aí. Pois não, a minha carreira, eu joguei 8 anos na Portuguesa, 4 no Juventus e 3 no Corinthians. Esses foi os clubes que eu participei, né? Quer dizer, os 8 anos onde eu comecei na Portuguesa, joguei direto de 68 a 76. Depois fui para o Juventus, para depois ir para o Corinthians. Aí voltei, fiquei 3 anos no Corinthians, voltei para o Juventus, joguei mais 2 e aí acabei encerrando a minha carreira. Beleza. Wilsinho, deixa eu te fazer... Pode falar, Ronaldo. Não, eu ia falar, então, o Wilsinho teve uma carreira não tão longa assim, né, Wilsinho? A gente vê... eu acho que é que antigamente, você vê, é diferente de hoje, né? Mas... Ninguém fica 8 anos num time. Você ficava num clube e ali você... Às vezes, alguns até que a gente conhece, tal, começou e encerrou, né? Meu caso, por exemplo, eu comecei, fiquei 8 anos na Portuguesa, aí eu já era para me ter ido para o Corinthians em 74, acabei não indo, aí do time da Portuguesa acabou indo só o Basílio, e aí eu levei mais 5 anos para poder, precisei ir para o Juventus primeiro para depois ir para o Corinthians, né? Mas isso daí antigamente, as coisas eram diferentes, né? Você tinha empresário nessa época, assim? Isso é uma das coisas que eu acho que atrapalhou não só a minha carreira, mas acho que a de milhares de outros jogadores, que você era obrigado, principalmente quem vinha assim, de uma origem humilde, mais pobre, assim, que não tinha uma orientação nem de família, de ninguém, você era obrigado a cuidar da sua carreira, brigar com os clubes para poder renovar o contrato, né, para poder continuar, e tinha o famoso contrato de gaveta, que foi uma das coisas que acho que prendeu a maioria dos clubes, prendia os jogadores através desse contrato de gaveta. E eu fui um deles. Mas, como eu fui assim, um pouco meio reivindicador, sabe? Eu contestava muitas coisas, tal. Aí eu consegui, depois de muito tempo, sair, mas eu precisei não que sair da forma como eu gostaria de sair normalmente. Mas isso daí faz parte da carreira de qualquer um que jogou antigamente. Né? Nos anos 70, né, assim, a coisa era um pouco diferente, né? O salário não era tão alto e o jogador ganhava-se muito bicho, né? Ganhava por vitória, por empate. Era onde se fazia praticamente o salário do jogador, né? Os caras queriam segurar nisso daí. E você vem de um tempo ainda que a Portuguesa depois sempre foi um celeiro de craques, né? A Portuguesa mostrou muito a gente boa para o futebol. Eu lembro de dois, acho que antecederam você, o Ratinho, ponta direita, e o Piau foram para o São Paulo, na época de 73, 74, né? Nós, praticamente assim, teve na época, porque quando eu subi para o time profissional, eu tive uma passagem muito rápida, eu não tive a base, assim, infantil, juvenil, juniores, eu já cheguei na Portuguesa com 18 anos, praticamente, eu saí da várzea direto, né? Aí tive alguns problemas de ser suspenso eu jogava campeonato varziano, mas eu também não sabia disso. E o clube também, talvez não tivesse muito bem estruturado nessa parte aí, também não percebeu. E acabou acontecendo isso daí. Acabei ficando praticamente... Eu
duas coisas que aconteceu comigo. Eu sofri um acidente fora do campo de futebol e depois sofri uma penalização por ter duas inscrições, né? Uma como amador, mas como era campeonato da federação, acabei ficando praticamente mais de 6 meses, quase um ano suspenso. Então, é isso daí, quer dizer, então, tudo isso aí é falta de orientação, de não ter alguém que pudesse te orientar, né? Porque você sabe, né? O Era mais jogador difícil, né? aqui é mais difícil. Então, isso é alguma das coisas, entendeu? Mas eu tenho assim um carinho muito grande para a Portuguesa, porque mesmo assim, na época que eu sofri um acidente, eles me deram todo o apoio, eu ainda nem era jogador, né? Eu ia estrear no time juvenil e acabei sofrendo, mas a Portuguesa sempre me prestigiou. Isso daí é uma das causas que eu tenho assim uma consideração e um amor pela Portuguesa. Independente disso, os diretores que da época eram juvenis, até hoje só tenho praticamente um que eu tenho contato, que é o da família Moredo, Silvio Moredo, que ainda é meu amigo. Quer dizer, então, isso daí são coisas que hoje dificilmente acontecem, né, no futebol. E o que você espera da Portuguesa hoje em dia? Assim, que você acha que essa situação vai melhorar? O time vai voltar, vai continuar sendo grande? O que você acha? A Portuguesa vai ter que ter um recomeço novamente, né? E a gente não sabe o que vai levar, qual o tempo que vai levar para ela voltar a fazer parte das 5 grandes equipes de São Paulo, né? Que ela sempre foi considerado a quinta, algumas épocas a quarta, chegou a ser até a primeira, mas é difícil, porque a gente não sabe qual é o real contrato da Portuguesa com a SAF. Aliás, a gente nem sabe ainda como é que a Portuguesa vai ser chamada daqui para frente, né? Se é SAF, SAF sei lá o quê, ou Portuguesa SAF. Então, até hoje ninguém explica. E eu acho que uma da principal causa que pode atrapalhar a volta da Portuguesa é o fator campo. Todo clube que tem campo e não utiliza o seu campo, a gente vê casos recentes aí do próprio Palmeiras, né? Que tem dia que ele é obrigado a jogar em Barueri, jogar no interior, jogar fora de São Paulo, porque o estádio fica à disposição primeiro de show, depois do futebol, né? E eu vejo isso daí que vai acontecer também com a Portuguesa, porque eu acho que o investimento é mais em sentido de utilizar o campo, que é uma localização muito boa para shows, e depois para o futebol. Esse é o meu grande medo. Então, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso daí. Algumas coisas eu acho que não sei qual é a causa realmente que levou a Portuguesa a fechar esse contrato. Quer dizer, na realidade, a gente sabe, né? A questão financeira, dívidas, o campo até para ser penhorado, o clube. Então, a gente vai ter que aguardar um pouco mais para poder ver o que vai dar essa parceria, né? Ô, Wilson, na sua experiência que você tem na Portuguesa, o tempo que você ficou lá, o Denner foi o melhor jogador que vestiu a camisa da Portuguesa, na sua opinião? Para mim, com todo o respeito que eu tenho pelo Denner, a carreira dele como profissional dentro da Portuguesa foi curta. Para mim, o melhor jogador que eu vi, que eu joguei muitos anos com ele, foi o Enéas, para mim, na minha opinião, entendeu? Não desmerecendo o Denner, porque o Denner, na realidade, ele surgiu na Portuguesa, ele tem até poucos jogos pela Portuguesa como profissional, poucos gols, e ele teve passagem, né, pelo Vasco, se não me engano, acho que foi o Cruzeiro, né, o Grêmio, desculpa, Grêmio. Cruzeiro não, Grêmio. Então, ele teve uma carreira mais fora do que praticamente dentro da Portuguesa, mas nesse tempo que ele jogou na Portuguesa, ele para mim, seria o jogador que poderia se aproximar do Enéas. Mas ainda acho, para mim, o Enéas. Beleza. Zé Luiz do Infelizmente, Rio, os quer dar dois com perguntinha aí? mortes trágicas, né? Não entendi. Infelizmente, os dois com mortes trágicas, né? Porque o Enéas também morreu no Tietê, né? Na subida da ponte que bateu atrás do caminhão, né? O Enéas teve, por incrível que pareça, os dois quase que a mesma coisa, né? Um de carro que acabou batendo lá no Rio de Janeiro, foi o Denner,
E o Enéas realmente aqui na ponte da Cruzeiro do Sul, antes de... Não terminou nem a entrada que ia para... Porque ele morava ali no Canindé, perto do clube mesmo. E ele ia indo para casa, e na virada ele acabou entrando debaixo de um caminhão e acabou sofrendo aquele acidente trágico que o levou à morte, né? Zé Luiz do Rio, por favor. Boa noite a todos aí. Prazer, Wilson. Prazer em conhecê-lo. Wilson, eu não vi você jogar, eu vi alguns lances seus, assim, em alguns programas, né? Admiro muito o canhoto, realmente canhoto é habilidoso, né? E vi alguns lances teus, fiquei admirado, você joga de cabeça em pé, joga objetivo. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer, qual é a sensação de você estar em campo ali, naquela decisão por pênalti, vendo o Armando Marques fazendo, tudo bem que depois foi consertado, né? Mas qual é a sensação do jogador em campo vendo aquela decisão por pênalti e tendo aquele final, pelo menos naquele momento? Qual é a sensação sua, ou de todos lá da Portuguesa? O problema todo eu entendo assim, nós tivemos duas fases, né, para poder ver isso. O Santos tinha ganho o primeiro turno e a Portuguesa ganhou o segundo turno, certo? Praticamente invicta. Foi quando o time se acertou com a chegada do Otto Glória. Aí ele acabou montando um esquema, tudo. Aí acabou pegando todo mundo de surpresa, porque todo mundo jogava com dois volantes. A Portuguesa no meio de campo, né? Era o volante e o meia, né? E a Portuguesa, naquele ano, ela mudou com o Otto Glória, ela jogou com 4. Pouca gente tinha percebido isso. Ela tinha 4. Tinha o Badeco e o Basílio, Sachá e eu. Recuado um pouco pelo próprio esquema do Otto Glória, e 2 atacantes, muito rápido, Cabinho e o Enéas. Isso daí foi uma surpresa para todo mundo. Então, nós quando fomos para a final, tivemos a chance de ganhar na final do Santos, no Morumbi, antes dos pênaltis. Inclusive, tem até hoje muita gente... a própria imprensa não tem... se fosse hoje, teria tudo gravado, né? Até o respiro da pessoa batendo o pênalti. Mas foi isso que aconteceu. Nós acabamos perdendo por um erro do Armando Marques, que foi muito criticado por isso, porque não era a primeira vez que ele havia errado, e, por coincidência, acho que até as 2 vezes, uma própria Portuguesa, e talvez, se não me falha a memória, Portuguesa e Santos, não sei se na Vila Belmiro, houve um erro também, mas tudo bem. Mas eu acho, eu entendo assim, que ele não errou sozinho, né? Ele tinha dois bandeiras, tinha um representante, antigamente tinha o representante de mesa, né? Que era o diretor que acompanhava as partidas, não tinha tantos juízes, auxiliares igual hoje, e eles ninguém acabou percebendo. E aí nós fomos, e aí teve aquelas coisas, eu perdi um pênalti, e a Portuguesa, na realidade, perdeu 2, né? E a gente, quando perdeu, que ele encerrou a partida, ninguém se preocupou em falar, mas faltam 2 para cada lado ainda. Se o Santos errar e a Portuguesa marcasse, ou se for mesmo ao contrário, o Santos é campeão. Ele não deixou terminar as batidas de pênalti, né? E isso daí acabou levando aquela divisão de vestiário, porque não havia nem tempo hábil para se voltar para poder jogar, não tinha condição, e nem uma próxima partida, porque logo em seguida começou o Campeonato Brasileiro, né? Foi em 73, isso mesmo. Começou o Campeonato Brasileiro, nós jogamos no domingo, e na segunda-feira já viajamos, se não me engano, ou foi para Belém do Pará, ou foi para Manaus. Então não tinha jeito. Aí acabaram entrando num acordo lá, foi, como se diz, uma decisão de vestiário, né? Zé Luiz de São Paulo. Boa noite, Wilson. Tudo bem, irmão? Beleza? Oba, tudo bem, tudo Zé? Bem, tudo bem. Meus amigos aí, o Léo, que acabou de entrar, o Zé Luiz. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu tenho 2 perguntas. A segunda você vai achar legal. Não é bem uma pergunta, é uma colocação. Agora, eu lembro de você jogando na Portuguesa, eu tô com 6-0, vou fazer 6-1 agora em abril. E lembro você também no Corinthians. Você foi campeão em 77, né? 79. 79, no segundo título. Isso. Já Isso. com o Sócrates. Sócrates já estava no time. Era um bom time também.
Então, eu estava confundindo. Então, naquela final de 75, com o São Paulo também nos pênaltis, você ainda estava na Lusa. Estava na Lusa e eu perdi 2 pênaltis na minha carreira como jogador. E os 2 em final, um contra o Santos em 73 e o outro contra o São Paulo em 75, né? Acontece, né? O cara só... pênalti é o seguinte, é personalidade. É porque era assim, eu era o batedor de pênalti oficial, normalmente, entendeu? Dificilmente quem batia os pênaltis da Portuguesa eu era o encarregado de bater. E eu falo, perdi 2, e aí coincidência em 2 decisões, né? E você fala assim, caramba, é muita coincidência. Tá, faz parte, né? Faz parte. Mas vamos lá. Agora você vai dar risada, porque eu quase joguei bola com você. Porque você jogou no time do Russo, do Nelson, era um pessoal... Ou você jogou no Orion ali perto da sua casa. Ah, sim! Então, o Russo, meu amigo, até hoje. Então, eu sei que ele é teu amigo. É porque eu entrei nesse time, o Russo acabou faz 2 anos, acabou na pandemia, o time do Russo. Eu joguei bola, só que já era society, não era mais salão. E ele sempre fala que você jogou lá. E tudo bem, o tempo foi passando, alguns infelizmente, foram falecendo e tal, né? Renovou-se o time, mas não terminou de renovar. Bem, enfim. E aí a gente jogou muito tempo ali na quadra do Macarrão, aqui no Mandaqui. E a gente, para não acabar de vez, a gente faz churrasco de 15 em 15 dias. E o Russo que gosta de pilotar, ele já gostava de pilotar a churrasqueira naquela época, né? Já, direto, né? E ele é bom nisso aí. E você é meu vizinho. Você mora no Jacarapinima? Moro na Jacarapinima. Eu moro na Maria José Pomar, no Ladeirão. Ah, é? Eu sou seu vizinho. Não, na realidade... A gente nunca se viu? Mas qualquer hora que você estiver limpando o carro ali, eu vou passar. É muito grande. Não, eu sei. A distância é mais ou menos uns 20 passos. Um pouco mais. Eu moro no condomínio. Mas qualquer hora eu vou parar. Às vezes eu passo, você está mexendo no carro e tal, fala, pô, eu e o Cinho, que o Russo fala. Mas é gostoso porque é isso, eu vi você jogar. Eu era moleque, tudo bem. Mas eu vi, o Canindé também tem outro... Estou falando muito, desculpa. Mas também tá tranquilo. Eu fui sócio da Portuguesa, eu comecei a ser sócio da Portuguesa, eu tinha 12 anos. Então eu frequentei muito, entendeu? E às vezes eles abriam o treino para a molecada ir lá assistir, eu gostava. Vi o Enéas, vi o Badeco, vi o Xaxá, vi o Ratinho, o Piau, que depois veio jogar no São Paulo. Quer dizer, eu lembro bastante desse time. Mas legal falar contigo, cara, legal, e eu vou falar com você. Pode falar. Inclusive, eu estou direto aqui em casa. Agora eu estou, como se diz, estou aposentado. Ah, legal. A gente fica fazendo uma coisa ou outra, né? Normal. Legal. Bacana. Muito obrigado, viu? Não, opa, eu que tive o prazer. Agora já estou sabendo que pelo menos tenho um vizinho que Toma às cuidado, vezes assim, que o Neguinho está de olho em você, hein? Toma cuidado. Na verdade, você tem 2, porque eu também sou da área. Ah, você também é da área? Sou. Eu moro no conjunto dos bancários. No conjunto dos bancários? Sei, conheço, lá em cima. Não, a gente também é da área, então... Somos todo mundo junto, E por aqui eu ando, eu falo assim que eu sou andarilho, né? Porque aqui eu não ando de carro por aqui. Aqui no Mandaqui, a maioria dos lugares, eu já aproveito que eu gosto de andar aqui na avenida, quem é daqui sabe, né? Na Caetano Alves, que ali é a minha avenida. Ali eu passo, quer dizer, tem dia que eu nem ando, né? Porque para com um, para com o outro. Aí eu falo, agora eu escolhi os dias certos, né? De quarta e sexta, eu falo que eu vou na minha academia de pobre, que é do lado da... Tem uma biblioteca ali no cruzamento, eu falo que ali é a minha academia. Meu avô jogava bote ali. Tinha uma bote ali. Vocês lembram da bote que tinha ali? Não lembro, porque... Não lembro. Sinceramente, porque eu vim para cá, para o Mandaqui, em 77, 76. Foi mais ou menos até essa época. Ali perto da biblioteca tinha uma bote. Lembra disso, Marcelo? Lembro. Lógico que eu lembro. Eu também fui criado.
Naquele tempo a gente acho que não prestava muita atenção na bote, né? Porque eu vi o pessoal jogando, mas não aqui, né? Na área eu não me recordo, porque eu praticamente não parava muito por aqui, né? Porque eu Ali estava é em tradicional, ali atividade, naquele né? lugar era tradicional ali. É. Ô, Wilson, nós temos aqui o Léo, juventino doente. Aí, ó, vai falar, acho que vai falar de você do Juventus aí, hein? Para resgatar um pouquinho, Ah, adiantar um pouquinho as coisas da tua carreira aí. pô, Fala, Will. Beleza? oi, beleza. Sou o Léo aqui da Moca, os amigos aí, boa noite, né? Boa noite. Seja bem-vindo, Wilson. Parabéns pela trajetória de profissional, né? Porque eu acho que ser profissional na época de vocês era realmente ter garra e gostar do que Léo, sua fazia. imagem sumiu, Léo, senão você não vai aparecer no vídeo. Não, o congelou a sua e o do Léo. A sua Eu também tô está congelada, congelado ainda. Fabio. A minha também? Também Tô a do congelado. Luiz Fábio também. Ixi, O a único minha que não para mim estamos não tá congelados congelado. Vocês aqui, estão me ouvindo? O Léo, eu estamos ouvindo. não tô vendo o rosto dele, só tô vendo Estão o me Zé ouvindo Luiz. agora? Ouvindo, O estamos. papo de torcedor que é o Ronaldo, o Zé Eu Luiz. Estão estou me vendo ouvindo? todos, menos o Fábio e o Léo. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, Ouvindo? sim. Pode. Caramba, eu Somos tô vendo todos a ouvidos. minha imagem aqui, mas vou tentar trazer mais para perto aqui, peraí. Voltou a me Vê se ouvir aí? melhora. Voltei? Não, Fábio, você também está. Você e o Luiz Fábio estão congelados. Nós estamos nos Vê 40 se graus vocês Celsius não congelados. clicaram a câmera sem querer. Às vezes você clica a câmera, você bloqueia a câmera. Agora sim. Voltou. Agora Agora voltou, Léo. apareceu. Tô aqui? Tá. Beleza. Lucinho, então, como eu estava falando ali, não sei se conseguiu pegar, mas vou repetir aqui. Primeiro, te parabenizar pela trajetória, né, de profissional e dizer que profissional naquela época tinha que gostar do que faz, tinha que ter muita garra. Então, quero aí te parabenizar por isso. Pô, sabe, eu tava o pessoal falando da Portuguesa, né, do jogo de Portuguesa contra o Santos, falando do Corinthians. Eu sou corintiano, mas putz, eu moro na Moca, né? Então não tem como, né? Sou obrigado a falar meu, sou obrigado a falar mano e vou contar e vou pedir para você contar alguma coisa especial do Juventus, porque sei que você passou, você teve uma passagem também pelo Juventus. Então conta para nós, né? Porque naquela época acho que você jogou com a Taliba, né? Sim, aliás, o Ataliba está me devendo os 15% até agora, que ele foi para o Corinthians e deixou de me pagar, porque nós tivemos um ataque, eu falo assim, com muito carinho também, do Juventus, aliás, eu passei 2 vezes. Quando eu fiquei 2 anos, quando eu saí da Portuguesa, fui para o Corinthians, depois eu voltei, joguei mais 2 anos, e aí acabei encerrando minha carreira, acho que foi 83, se não me engano, mas é por aí. E eu falo assim que o ataque do Juventus talvez tenha sido o último grande time que o Juventus teve Sendo nesse tempo todo, que tinha um ataque, era o Taliba, Geraldão e eu, né? E no meio de campo tinha Luciano Coalhada, que era o único que deixava chamá-lo de Luciano. Coalhada, era eu, né? Que ele não aceitava que ele ficava nervoso. Mas eu brincava com ele, mas então esse time tinha o César, tinha o Tião, depois chegou o Brecha também, novamente, que voltou do Santos. Então, o Juventus, acho que foi o último grande time do Juventus. Eu falo assim, Foi não, mesmo. eu sinto orgulho em falar último grande time, mas sempre a gente gosta que o time, os jogadores passam, mas o clube permanece, né? E a Portuguesa e o Juventus parece que acabaram fazendo algumas coisas erradas na administração, que a gente não Escolhas pode... equivocadas, né? Porque o Juventus foi o primeiro grande clube social com o maior número de associados, maior que qualquer um dos grandes. E o segundo era a Portuguesa. E hoje os dois, como diz, se vacilarem muito, vão morrer de mãos dadas, né? Porque acabou tudo. E a gente sente. Às vezes vou ver um jogo da Portuguesa, às vezes vou ver o jogo lá na Javari, eu falo assim, meu Deus do céu, como é que pode, né? Aí você se pergunta, será que o futebol evoluiu ou involuiu, né? Porque, tecnicamente, eu não gosto de fazer comparação, porque seria, como se diz, aquela coisa, né? No meu tempo, no meu tempo, no meu tempo. Eu acho que cada um tem a sua fase, tem o seu tempo.
Mas o futebol, antigamente, talvez não tivesse a mesma preparação física de hoje, condicionamento físico. Hoje se corre mais e se joga menos. Antigamente se corria menos e jogava mais, a minha opinião, entendeu? Então a gente vê, e às vezes eu acho que os clubes também eles são culpados disso daí, porque às vezes colocam pessoas erradas nos lugares certos. Aí o cara fala, como que é isso? Eu falo, é verdade. Qual, por que a diferença? Porque não escolhe. Hoje está tudo mudado. Isso acontece na maioria dos clubes, que o jogador, que ele tem que ter uma preparação embaixo para poder subir, e a gente não vê mais essas coisas hoje, infelizmente. Infelizmente. E aí, uma informação também, que o primeiro jogo que eu fui assistir foi um Juventus e Corinthians, que o Corinthians estava ganhando de 2-0 e o Juventus meteu 3 gols de Ataliba. Você lembra desse jogo? Os gols, foi 3-2 no 3-2 Pacaembu. no Mas Pacaembu. nesse jogo até o Luciano fez o gol. Não foi os 3 do Ataliba, mas o Ataliba teve participação em Participação nos 3 gols. Pode crer, foi isso mesmo, tem razão. O Luciano, a Ataliba, e o outro eu estou em dúvida, não vou falar se foi o Nedo ou foi o Geraldão, um desses 3 aí. Eu lembro. Fez o terceiro mesmo. Mas nós viramos, terminou 2-0. Isso, o primeiro tempo estava 2-0, meu irmão me levou no estádio, e foi o primeiro jogo que eu fui, e ele falava assim para mim, ó, fica quietinho aqui, porque o Corinthians costuma dar surpresa, e eu já estava comemorando, gritando, falando, falei, porra, pena que é no Juventus, né? E meu irmão falou assim, olha, vamos assistir o jogo. Meu irmão é meio, ele não gosta muito de cantar antes da história. Eu, porra, primeiro jogo que eu estava assistindo, eu estava todo empolgado, né? Nossa senhora, quando saiu o primeiro gol, meu irmão falou assim, ó, te falei pra você ficar quieto. Aí o segundo gol eu falei, pô, agora eu não tenho mais como ficar quieto, né? Eu tenho que torcer, não tem jeito. Aí ele falou assim, pô, mas, cara, vai acontecer. Aí daqui a pouco saiu o terceiro gol, eu falei, putz, grilo, aí meu irmão, você é muito pé frio, meu. Nós praticamente viramos o jogo em 20 minutos, né? Foi No mesmo. segundo tempo, na volta. Mas é aquilo que eu falei, que eu estou falando, né? O Juventus tinha um belo de um ataque, né? E daí ele acabou indo, depois o Ataliba acabou indo para o Corinthians, o Geraldão voltou para o Corinthians, e eu fui para o Corinthians também porque tinha já um contrato firmado com o Matheus. Isso. Ele emprestou os jogadores para o Corinthians, mas eu iria no final do campeonato, e acabou acontecendo isso daí. Né? Mas, Wilson, você falou do Vicente Matheus. Você podia falar para a gente um pouquinho como é que é a negociação com o Vicente Matheus? Como é que ele era nos bastidores, assim, na mesa, na sala da presidência? Eu falo assim, que eu tive alguns presidentes, eu acho que antigamente eles tive o Ferreira Pinto no Juventus, tive o Oswaldo Teixeira na Portuguesa e o Matheus no Corinthians. Esses 3 aí, você não precisava assinar o contrato, valia o fio de barba, que hoje os caras não querem nem mais falar em barba, ainda menos em fio, né? Hoje você assina um contrato e ele não é válido quase para nada, né? Mas o Matheus, ele tinha isso de bom. O que ele prometia, ele cumpria. E eu posso falar assim, com convicção, porque eu tive um pequeno problema e ele, lá na saída, quando eu voltei para o Juventus, e aí eu fui falar com ele, que eu falei, um acordo que nós fizemos quando eu vim para cá, e agora o pessoal lá do departamento técnico do Corinthians, lá o departamento jurídico, não quer aceitar. E ele mandou chamar, na época era o seu René, que era o diretor técnico lá, que cuidava e falou para o René, não, pode acertar com ele tudo que tiver que pagar, porque foi um acerto que nós fizemos e ele não está cobrando nada de errado. E foi isso daí. Aí você vai falar mal de uma pessoa, tinha aqueles folclore dele, mas ele era uma pessoa super correta com relação à direção do clube, e o que ele falava valia mais que uma assinatura. É engraçado, assim, você falando isso, me faz lembrar também a figura folclórica
do Eurico Miranda. O Eurico Miranda também era assim, né? O que ele tratava, ele cumpria com os jogadores, né? Todos os jogadores que o que ele falava não tinha, o papo dele não tinha curva, entendeu? Justamente. É que, às vezes, para a imprensa, para o futebol, eles não são assim bem vistos, mas na parte assim profissional, eu acho que o Eurico também acho que seguia a mesma linha, porque ele era Vasco foi praticamente a vida dele toda, né? Então não tinha como mudar. Quando um jogador não fala mal do presidente, é porque Alguma ele coisa cumpre. certa tem, né? Porque às vezes o presidente fala do jogador, que o jogador assinou uma coisa e não cumpriu, ou não deu aquilo que prometeu, mas os clubes também a gente tem que reconhecer a parte quando a parte ela é correta e é honesta. Mas é Luiz Wilson, do Rio? Fala Wilson, aí. você parou com 33. 33 é uma idade muito nova, não está muito novo. Você teve alguma contusão, algum motivo para parar? Nada, da forma como eu comecei, estou até hoje. Não operei joelho, não operei tornozelo. Tive 33 é aquelas muito novo. contusões normais, né? Uma distensão, uma outra coisa assim, uma queda, eu tive um problema de clavícula, tá? Mas é coisa normal, né? Com relação até hoje, estou com meus 2 joelhos inteiros, os Caso raro, hein? tornozelos, Caso raro do futebol é profissional. verdade. Eu acho que hoje há muita carga, sabe? Em cima do jogador, por um lado é bom, mas por outro lado eu acho que prejudica, sabe? Eu não vejo algumas contusões hoje, que qualquer coisa é ligamento cruzado, colateral, sei lá, um monte de coisa que inventaram. Antigamente, o que operava, o jogador operava, era o menisco. Mas que o menisco, em vez de ser ministro, era o menisco, né? Então, tinha jeito. A maioria machucava e já operava. Era a única cirurgia que a gente ouvia falar. Hoje, tem várias cirurgias, ou então, sei lá, Artroscopia. tem problema Evoluiu, né? A medicina evoluiu, aí recupera mais rápido. Mas assim, você teve algum motivo para ter parado tão cedo? Eu acabei me indispondo, porque, assim, com 30 anos, você já era considerado jogador já final de carreira, né? Veterano, né? Veterano. Veterano. Eu fui para o Corinthians com 29. Aí saí de lá com 29, 30, 31, 29, 30, 31. Voltei para o Juventus com 32 anos. Aí tive um problema lá com o treinador, aí resolvi, falei, não estou aguentando mais, não, vou parar. Aí resolvi parar. Talvez é isso que eu falo, talvez porque você não tenha uma orientação. Se você tivesse um empresário ou um administrador de carreira, né, um gerenciador, talvez não tivesse parado, talvez tivesse continuado, porque eu hoje eu estou com o mesmo corpo que quando eu jogava, não mudei nada, sabe? Meu peso é o mesmo, as coisas são o mesmo, aquilo que eu disse, eu estou bem, não tenho problema de joelho, não tenho problema de tornozelo, não tenho problema de nada, graças a Deus, até agora, né? Daqui Você para mesmo frente eu não negociava seus sei. contratos, né? Você mesmo negociava seus contratos? Justamente, é isso que desgastava muito, porque às vezes você queria uma coisa, o clube queria te dar outra, aí você falava, não vou jogar, se eu não assinar, se não resolver, se a gente não chegar num acordo, e o clube também falava para você, mas eu tenho aqui um contrato aqui, por isso que falava de gaveta, eu vou guardar e você também não vai jogar em nenhum outro lugar. Você não joga aqui, mas também não joga em outro lugar. Às vezes essa pressão te forçava, às vezes, a você tomar uma decisão que você particularmente não queria, mas era obrigado a tomar. Hoje o jogador ele não discute com o presidente, com o diretor, com ninguém, né? É o procurador ou é empresário é que cuida de todas as coisas, né? Às vezes ele assina com um clube, joga, sei lá, tem um prazo, é lógico, mas veja o distintivo, daqui 3 meses ele está em outro clube, né? E é assim, né? E as condições para quem tem uma certa qualidade técnica, não falta clube. E isso aí desgasta muito para o jogador ter que negociar, brigar, jogar. É duro, é difícil, não era fácil, não. Hoje é dinheiro, futebol Imagina. clube.
Léo, Ô, Wilson, você não pensa em jogar no Master? Já Não, recebeu esse convite? não, eu joguei algum tempo no Master, sabe? Joguei, o último que eu joguei foi o do Corinthians. Foi o último Master que eu joguei. Mas aí chega uma certa época, você fala assim, vai jogar para o interior, você fala, pô, eu parei de Ah, jogar, já entendi. não queria mais essas coisas, então eu não vou. Mas eu joguei muito tempo no Master do Corinthians, e hoje o Master do Corinthians, não sei como é que está, mas para mim sempre o Corinthians manteve o Master, né? Sim. E foi Eles um que têm um era bem apoio. organizado, né? Eles Os outros jogam. clubes, os outros clubes têm, assim, o Palmeiras teve uma época com o Ademir, com o César Maluco, com o Dudu, mas o tempo vai passando, como se diz, quando você gosta dela, ela começa a não gostar mais de você, acho que é melhor parar, né? Eu pensava por esse lado aí, eu falei, não vou jogar mais. Aí parei de jogar. Eu vou ver jogo de pelada, vou ver os amigos jogarem. Às vezes os caras falam, vamos jogar. Eu falo, não. Prefiro tomar uma cervejinha assistindo vocês aqui do que ir jogar. Jogar não dá mais. Eu Afinal de tô, contas, eu também 7,5 na carcaça, né? o meu irmão tá com 65, né, 10 anos a menos que você, mas assim, ele joga no Gol. E ele joga no Master, sabe? Não no Master que tem os ex-jogadores, mas nos clubes internos, sabe? Então, o Juventus tem um campeonato interno de Master, ele joga lá. Ele Eu joga num conheço. time também em Osasco também que joga no Master. Então, quer dizer, perguntando mais nesse sentido, sabe? Porque Sim, meu irmão até hoje ele treina, ele é goleiro, ele treina, ele fala, meu, não vou parar tão já, porque ele fala isso, ele fala, meu, o que me mantém vivo é estar no meio, sabe? Fazendo as resenhas da vida aí, com que ele gosta muito. Então, por isso que eu até, quando você falou, a primeira coisa que eu pensei foi, pô, nessa idade e sem nenhum problema físico, eu, por exemplo, já tenho 3 cirurgias de joelho, então sem nenhum problema físico, putz, cara, é curtir, né? Mas é o que você é, falou, de repente também tem esse momento que você fala, putz, meu, ficar fazendo viagem, indo pra cá, pra lá, tem um é. desgaste também, né? Se eu falar assim, eu não vou no campo, não quero ver jogo, não, eu vejo o jogo, assisto o jogo. Eu vivi o futebol depois que eu parei também, né? Que eu fui trabalhar com futebol feminino, né? Fui para fazer um jogo, acabei ficando 5 anos na Portuguesa e acabei indo para a seleção brasileira também. Eu disputei um mundial nos Estados Unidos, umas Olimpíadas lá em Sydney, na Austrália. Então, eu tive assim uma carreira, né? Mas o meu sonho na época era do feminino voltar para trabalhar com masculino profissional. E acabou não dando certo mesmo, porque sei lá por quê. Mas promessas que não foram cumpridas. E aí eu falei, bom, então vou parar também, né? Mas eu fiquei 5 anos na Portuguesa. E a Portuguesa, na época, no feminino, montou um time como tem o Corinthians hoje feminino, né? Ganhou tudo nesses 5 anos. Eu fiquei lá, eu cheguei lá em 97, aí fiquei lá até 2001. E aí, pô, tinha um time que eu falava assim que não precisava nem de treinador, porque era o time certinho, como é o time do Corinthians, que agora deu uma enfraquecida aí, mas é cada época, né? Cada um tem a sua fase, mas é isso daí. Nossa, obrigado. Eu gostei da resposta, porque acho que o futebol feminino uma praia que vai ter mais, vai repercutir bem mais, né? E, pô, saber que você teve na história no início, pô, isso é muito importante, né? Acho que até para as pessoas que disputam, que fazem parte do futebol feminino, ter história no futebol feminino é muito importante. Até porque, né, Léo, o pessoal não dá valor, né? Infelizmente. Hoje vem Então, crescendo um pouco, a Globo está na mídia, o Sport TV tentando fazer algumas coisas, o mas cara, não se dão valor lá para trás, né? O Radar no Rio, É, o próprio São Paulo, a eles, Portuguesa aqui, eles, precisa melhorar, né? eles dão assim, incentiva, dá uma cobertura maior, fala que vão investir, aquelas coisas todas, na época que tem que, porque é um esporte que tem que estar jogando, né?
tem que estar jogando Sul-Americano, Campeonato Brasileiro, tem que jogar eliminatórias, aí vai jogar Olimpíadas, vai jogar o Mundial, aí tem que ter, né? Faz parte da FIFA, né? É obrigado os clubes a terem. Só que aqui no Brasil é uma briga inglória, sabe? Injusta, porque você vê lá fora, você vê os campeonatos mesmo que tem, né? Espanhol, campeonato nos outros países. Hoje, o grande futebol está na Inglaterra, na Holanda, Bélgica, Alemanha, a Os próprios Inglaterra. Estados Unidos, né? Que a seleção feminina, por muito tempo, foi muito melhor que a masculina. Sim, e ainda hoje, apesar de estar hoje já o futebol masculino está mais divulgado, está mais participativo, né? Mas lá o grande futebol é como aqui no Brasil, né? É o feminino que ainda domina. Até quando? Eu não sei, né? Porque eles levaram atrações, montaram times praticamente não só com o americano, você não vê lá campeonato infantil, você não vê campeonato juvenil, você não vê nada disso que tem aqui, né? Lá você joga nas universidades e dali os caras que têm condição acabam indo, como vão para o basquete, vão para o vôlei e vão para o futebol masculino também. E o feminino, não, o feminino já desde da base vai direto. E hoje é assim. Então, a gente vê aí, às vezes eu vejo aí o pessoal falando, às vezes eu ouço mais bobagem do que verdade, né? Porque tem muita gente que fala sem conhecimento de causa, não sabe o que é realmente. Mas comenta, dá opinião, vão fazer, mas não é assim. É muito difícil. Cara, hoje... Eu não cheguei a ler, sim, mas parece que agora que está começando o Campeonato Brasileiro, depois eu vou pedir para o Zé fazer a pergunta dele, que ele tinha levantado a mão, o Maçã, estava com um problema de estádio, né? O futebol feminino não tinha estádio para jogar. Quer dizer, é um absurdo isso, né? Os times grandes, que hoje são obrigados a ter seus times femininos, entre aspas, né? Tem uma obrigação, não tem estádio para jogar, gente, pelo amor de Deus, né? E aí vai querer que cresça a modalidade? Como? O Flamengo joga todo tempo sem estádio, pô. Mas se puder não deixar o feminino jogar, porque antes falava assim, pô, o feminino, não digo sempre, mas podia fazer uma vez ou outra, na preliminar do principal, fazer uma apresentação, né? Mas não é assim que funciona também, não. Mas a gente vai toreando aí. E também pelo amadorismo, né, da própria CBF. Eu vejo as pessoas lá que estão hoje dirigindo futebol, hoje não, já faz algum tempo, completamente despreparadas. E isso aí... Foi reeleito hoje, hein? E foi reeleito hoje. Reeleito por mais 4 anos, meu Deus, né? Aí para você ver, um presidente de uma federação de futebol, que o próprio estado dele não tem ninguém. Os times lá jogam o quê? Sei lá, nem que série está jogando, porque ele se não me engano, ele é do É o Pará, Bahia né? Vitória. Ele Não é é do o ramo. da baiano, Bahia. né? Ele é Não é do baiano. ramo. Baiana. Não é do... para. Posso interromper, Wilson? Então, Pode. daqui a pouco vai Faça a sua acabar. pergunta. Aí vamos voltar um pouquinho. Ô, Léo, eu vou ser saudosista agora, talvez o Zé Luiz não viu também. Não, deve ter visto. Vou perguntar de 4 caras, quem batia melhor na bola? Falta Zico, Zenon, Dicá, ou eu tinha pensado mais um, ou Ailton Lira. Porque são todos uma fase que você jogou contra ou a favor, né? Todos esses que eu Sim, falei. joguei a favor e joguei contra. Exato. Olha, aí é botar uma faca no pescoço, né? É a briga boa. Pelo menos com o Dicá, com o Zenon e com o Ailton, não, e o outro Zico, né? O Zico eu joguei muito contra. Olha, E ainda tinha pela Jorge Mendonça. longevidade, hoje a gente poderia dizer que foi o Zico, né? O mais perfeito. Mas acho que os outros 3 eram Fantástico. perfeito. Isso aí. Eu tenho que escolher um, eu vou escolher o Zico, porque foi o que levou mais tempo, né? E ele é
Mas o de cá, Nossa o Senhora. Vernon e o Ailton, como se diz, eles até hoje não tem, a gente não vê mais jogadores assim para Não tem. bater falta igual eles, assim, né, com a perfeição que tinha. Eu O não Zé vi, foi muito eu falo feliz, né? desculpa, do O Zé foi... Nelinho. É um outro estilo de bater, né? Mas falo muito do Era Nelinho. fantástico também. Era O fantástico. Nelinho, quem viu, Não, desculpa um pouquinho, falam- quem viu o Nelinho bater falta era um negócio Sim, fora do comum. olha, De longe, de perto, de lado, de eu vou frente. falar. Eu tenho o Nelinho, nós esquecemos do Nelinho, depois teve o Branco, o próprio Neto teve uma fase que ele batia as faltas, tal. A gente, né, tem que... porque são muitos jogadores, tinham muitas opções, Marcelinho. mas... Quem? Marcelinho mais recente. Ah, sim. Dinamite. Dinamite. Agora, eu tenho uma lembrança não muito boa do Nelinho, porque eu estava num jogo Atlético Mineiro, no Mineirão e Corinthians, eu era a barreira, né? Ai, Estava ai, na ai. barreira, aquelas barreiras lateral de 3, sabe, que o goleiro põe? E eu era o primeiro da parte central, né? Aí depois os maiores ficavam para cobrir o ângulo do lado da trave. E ele deu uma daquela batida dele assim, pegou na minha coxa assim. Eu vou falar, eu só fui perceber quando eu voltei para o vestiário. Falei, mas o que é esse quadrado aqui na minha perna? Ficou o sinal do gomo da bola assim, na minha coxa. Eu falava assim, não acredito. Bela recordação, ele estava muito forte. Gente, para Muito, quem muito. a gente comentando, para quem não viu o Nelinho chutou uma bola para fora do Mineirão, a bola parada. Se você pingar a bola, fazer qualquer coisa de dar um chutão para cima, você pode até jogar para fora. Ele chutou com a bola parada, que é um negócio absurdo. Ele chutava muito, pelo amor de Deus. Chutava muito, E muito depois lá mesmo. tinha o Éder Tinha o Aleixo. Éder depois, veio o Éder também. E era por aí, né? E hoje? A gente vai falar assim de Hoje quem? não tem Hoje não ninguém. tem. Você joga para trás, você tinha Juninho Botelho, Pepe. Nós falamos do Ó, Pepe Zico, também, né? Pepe, por né? sinal, O Zico, Dinamite, Mendonça, Kaká, Zenon. o Jorge era mais colocado, né? Sim. Eu Pepe acho que o último chutava batedor de forte. falta assim que a gente teve, tirando o Marcelinho Carioca mais para trás, o Sim, Edu Marangon, que batia bem na sim. bola. O Pita não era um exímio batedor de falta, mas sabia bater bem na bola também. Quer dizer, o Pita era mais lançador do que batedor. Para mim, foi o último grande lançador que nós tivemos. Você chegou a jogar com o de cá, né? Time de Cheguei. 75, time de cá. Jogamos na Portuguesa, né? Ele teve no Isso, Santos. 75 eu estava na arquibancada, tá? Estava lá? Tá, Você 75 eu estava no Morumbi. Você falou em chutar a bola fora do estádio. Em 75 eu tenho uma boa lembrança que eu bati por cima da trave, né? No gol de entrada, que era o Valdir Pérez, o goleiro, aí a bola foi lá para o alto, né? Passou por cima da trave. Aí eu tenho uma coisa que ficou marcada comigo quando eu cheguei em casa, depois do jogo, tudo, meu pai, a primeira coisa que ele me falou foi o seguinte: será que conseguia achar a bola? Agora você falou lá na Vila Sônia. Provavelmente, né? Porque foi no gol de entrada, né? Foi lá para trás, né? Ou caiu lá no social, não sei direito. Mas foi isso daí mesmo. Mas dava. Hoje, às vezes, eu fico pensando, tudo é mais leve, né? A bola é leve, a chuteira é leve, a camisa é leve, tudo é mais leve. A bola nem encharca, e a bola parada. Hoje os jogadores, por exemplo, eu hoje talvez não tivesse nem ia deixar treinar cara com 1,70m, 1,72m. Hoje eles olham primeiro para a sua altura e falam, volta daqui 2 anos. Mas é assim, hoje eu não consigo entender, às vezes na bola parada, bola em andamento, tudo bem correndo, até eu aceito. Mas bola parada, aqueles jogadores altos, tudo 1,90m, 1,85m, eram na área, o cara põe a bola ali, a barreira está ali na entrada da área, o cara vai, chuta a bola, vou falar, para não falar em outro lugar, vou falar no joelho do zagueiro, a bola não sobe, não sei que, eu não consigo entender por que disso daí, sabe? Aí eu falo assim, é falta de treinamento? Não é, porque tem que ter, né? É falta de
de categoria, Fundamento. não sei dizer, mas podem reparar que o que a gente vê, o pessoal cruzando nas pernas, aí você ainda, andamento você ainda releva, mas bola parada não dá, não dá. Oi, senhor, nós estamos chegando no momento assim, final do programa. Eu queria Sim. aproveitar de fazer duas perguntas aí. Pois não. Assim, primeiro, você falou que sobre o término da sua carreira, né? Sim, E você teve um problema tal. E há pouco tempo atrás, agora, hoje, para te falar a verdade, eu vi umas imagens. Tudo bem que isso também influencia muito o momento que o clube está vivendo. Se está ganhando, está tudo bem. Se está perdendo, a coisa piora. Mas o Dudu, né, sendo esculachado pela torcida do Cruzeiro, sendo chamado de morto, o Gabigol sendo chamado de refúgio. Eu queria saber de você. Eu sei que talvez essa resposta seja muito pessoal, mas qual é o momento ideal? O que psicologicamente atrapalha um jogador de alto índice, de alta performance, o término da carreira? E eu queria que você deixasse aí seu palpite para a final do Paulistão. Aí, o que você acha aí? Já está garantido para o Corinthians a final? tudo leva a crer que sim. O Corinthians praticamente vai jogar com o resultado nas mãos, né? Mas o Palmeiras é um time que não é o mesmo time de 2 anos, né? Há 2 anos aí que o Palmeiras, o time do ano passado e esse ano não é igual ao time de 2 anos, que já teve lá quando o Palmeiras acabou virando, ganhando, tudo. Hoje o time é mais fraco. Só que é aquilo que eu falo, você não está dentro do clube, você não sabe o porquê, né? Mas o mesmo time hoje do Palmeiras, se você pegar 2024, pegar 2023, o de 23 acho que foi um dos melhores que o Palmeiras montou ultimamente, que aí eram praticamente imbatíveis, né? Hoje já não é assim. E o Corinthians é aquele time de garra que a gente conhece. O jogador lá tem que ter duas coisas. Primeiro, vontade, ter garra, ter disposição, porque a torcida fala, o Corinthians tinha que tocar mais a bola, segurar, não deixa, a torcida não deixa o time, não aceita o time jogando assim. Tanto é que o Corinthians pode estar com um time super time, ou pode estar com um time médio, ou um time ruim, porque, lógico, todos os clubes passam essas fases. Mas a torcida, no Corinthians, você tem que correr porque você é cobrado e você tem que jogar com garra. Então, o Corinthians tem todos esses predicados a seu favor para poder ser campeão, né? Agora, vai ser um jogo difícil? Vai ser um jogo difícil. Em outras circunstâncias, eu até diria, talvez não dê para levar isso daí, mas agora acredito que o Corinthians deva levar. Ou então, a gente não sabe o que vai acontecer. Se o Palmeiras ganhar, acho que tem prorrogação, né? Ou vai direto para os pênaltis, eu não sei como é que é o Depende do regulamento. placar. Sim. Sou Corinthians desde criancinha, viu, Léo? Tá picotando aí o som. O Léo está perguntando. Senhor, o que você me fala do gramado sintético com o gramado natural? Você Mesmo não natural, respondeu muita ainda gente do que é ruim término. pra caramba. Ah, É do Dudu e o Gabigol. Do término sim, de cada jogador. o problema todo é o seguinte, o Dudu está passando por um estágio que é ruim para o jogador de futebol, que foi a contusão dele, ficou aí quase um ano e meio parado. Nunca, é a minha opinião, sabe? Ele até pode, se ele tivesse 25, 26, 27, mas hoje o Dudu já está com sei lá, uns 30 e poucos anos, acho, não sei. É difícil de voltar no mesmo estágio, na mesma forma e na mesma época que ele estava voando baixo, que ele foi um dos melhores jogadores do Palmeiras por 2, 3, 4 anos. E o Gabigol é aquilo ali, né? Um jogador que sabe fazer gol. Se ele tiver os caras que preparam para ele fazer gol, igual eu vi um amistoso agora esses dias aí, o cara preparou, ele é perfeito, ele é cirúrgico no bater na bola, fazer. É um jogador de área. Então, eles estão sofrendo esse processo, né? Saiu como um ídolo grande do Flamengo e vai para o Cruzeiro, que está em. Não é a mesma coisa você pegar o time do Flamengo e pegar o time do Cruzeiro, e é difícil dele poder voltar a jogar, a não ser que melhore as pessoas que estão ali do seu lado, né?
Mas essa é a pior coisa que tem. A contusão, depois para voltar, não é fácil. A gente torce. Aí, como é agora, o Palmeiras vai estrear o Paulinho, que comprou operado do Atlético, né? Qual é a previsão? A previsão e a probabilidade dele voltar a jogar com o mesmo dinamismo? Uma incógnita agora, né? A gente tem que aguardar. Eu acho que o Palmeiras deve estar pensando nisso, porque ele veio, acho que em novembro, foi comprado em novembro, e até agora não estreou, né? E aí, como é que faz? É difícil. O jogador machucou, já é um ponto negativo para ele, entendeu? Porque a recuperação, dependendo da contusão que ele sofre, é difícil a volta. Menos difícil que ter 25 anos, né, pô? É menos difícil. Sim, é isso que eu digo. Por exemplo, a diferença dele e do Palmeiras é a idade, né? A idade pesa para quem tem uma contusão grave, somente de joelho, tornozelo, que é um fator primordial, é o ponto de equilíbrio do jogador. Mas, assim, quando o coletivo não vai bem, o individual fica difícil aparecer também, né? Sim, é aquilo que eu disse. Você, por exemplo, não o caso do Dudu, que ele é um pouco mais habilidoso, por ser já de natureza dele. Mas o Gabigol ele tem que ter alguém que crie para que ele possa fazer os gols. Agora, a pessoa ele tem que voltar, ajeitar, para poder passar, para depois ir para a área para tentar fazer, receber, é difícil. Então, eles vão ter que se adaptar ao novo ritmo dos clubes, e não é fácil, não, é difícil. O Léo tem uma pergunta para fazer. Léo, quer fazer... Eu estava comentando ali, eu acho que deve ter picotado, que quando o senhor falou que o Corinthians tem chance e tal, eu estava comentando nós estávamos falando de batedor de falta, né? E o Garro é um cara que está batendo falta pra caramba no Corinthians, então pode até pintar um gol de falta dele, né? Quem sabe? Aí era só um comentário. O Corinthians hoje tem o privilégio, que o outro jogador, como eu ouvi outro dia um torcedor do Corinthians falar, eu não sei falar o nome dele, eu vou chamar de Me Dê Papai. O Me Dê Papai também bate bem na bola, Claro. sabe fazer gol de falta, né? E então a gente leva essa vantagem. Apesar que o Palmeiras tem o Veiga, né? Sim. Que é o Estevão. Tem o Estevão. Jogo parelho. O Estevão é mais colocado, né? Ele é Mas mais o Me Dê próximo Papai, que você está falando, está alongando muito na noite, hein? Está fazendo muito alongamento da noite, hein? Quem? O Me Dê Papai que você está falando aí. As noites de São Paulo não são para das Eu estou falando isso aí porque eu estava vendo um programa. Eu estava assistindo um dia um programa, porque o torcedor do Corinthians pediu para passar o gol. Aí o cara falou, mas de quem você quer ver o gol? Ele falou, desse cara que chegou aí agora, eu não sei falar o nome direito, mas acho que é Me Dê Papai. Aí o cara falou, sim, agora eu sei quem é. Aí ele falou, mas então é isso daí. Eu acho que hoje o Palmeiras está meio desentrosado, somente no setor defensivo, né? Tem um desacerto ali, não porque não tenha jogador, tem os jogadores que jogam lá na defesa, são muito bons, a volta do próprio lateral esquerdo, do lado direito tem sempre os dois, um ou outro também. Agora, o problema está sendo no miolo ali, e eu acho que a saída de um jogador, para mim, que é o que foi para o Santos, o Zé Rafael, que também foi machucado para o Santos, parece, porque também não está jogando ainda. Deve estrear no Master o ano que vem. Então, eu acho que com a saída dele da frente da zaga do Palmeiras, os outros que estão lá sabem jogar, mas não dá a mesma sequência de saída, de participação, tudo. E, inclusive, o próprio Rafael, o Veiga, né, ele caiu de produção também, né? Hoje, o grande jogador do Palmeiras, a gente sabe que é o Estevão. Até quando? Eu não sei, né? Mas espero que ele tenha uma carreira longa, porque sabe jogar, né? É bonito quando a gente vê um jogador novo, cheio de personalidade.
aparentemente com a cabeça bem estruturada, cabeça boa, tudo, né? Mas é isso daí. Ô, Ilcinho, se E eu você me vejo outro permite. detalhe aí, Sim. Fabio, eu vejo outro detalhe ainda, Wilson, porque a gente tem jogos eliminatórios onde estão alguns jogadores do Corinthians, alguns jogadores do Palmeiras, que jogam na terça-feira, amanhã, alguns jogos decisivos, voltam de viagem, nem o Depay está vindo lá da Holanda de noite, para jogar na quinta, porque não tem data. Então, tudo isso vai pesar, né? E amanhã a gente tem Brasil e Argentina. E aí, moçada? É isso que eu queria. Se você me permite, Wilson, queria falar com o Rião. Fala, Rião, tudo bem, meu querido? Você viu o Wilson jogar, ô Rião? Só um minuto aí. Eu estou no carro aqui, maior prazer de estar escutando a conversa do Ilcinho. Não deu para chegar no horário aí, mas é maior prazer. E eu vi muito o Ilcinho jogar, era fã, apesar de não torcer para a Lusa, principalmente, que eu vi ele jogar, mas gostava, né? Gostava do futebol dele, né? A gente aprecia o bom futebol. E eu queria saber dele, eu não sei se já perguntaram, eu queria saber dele se ele ainda tá batendo uma bolinha. Eu não sei se já perguntaram. Você ainda tá jogando um futebolzinho, Ilcinho? Uma grande... Não jogo, né? Não estou jogando mais, não. Já me perguntaram e eu expliquei o porquê. Mas acho que a principal, a melhor é você gosta dela, mas ela começa a não gostar mais de você. E você ouve assim, às vezes o cara fala, pô, mas esse cara aí foi profissional? Ah, futebol naquela época era fácil. Aí eu falo, não quero passar por isso aí, por essa experiência, não. E amanhã, Brasil e Argentina, galera, o que vocês acham? Qual é o palpite? O Ronaldo perguntou aí, vou levantar essa lebre antes da gente terminar. Zé Luiz, de São Paulo, fala aí, Zé, rapidinho. Vamos fazer uma... eu nunca torço contra o Brasil, mas eu vou rapidinho. Quinta-feira foi o jogo Brasil e Colômbia. Eu jogo uma bola de quinta-noite, Wilson, lá no União dos Operários, lá. Mas é society, é só entre amigos. Só que é um society grande. Eu conheço. Conhece, todo boleiro conhece lá. O Vampeta tá sempre lá. Joguei muito tempo lá. Não duvido, eu imagino. Bem, enfim, acabou o meu jogo. O jogo do Brasil começou 9 horas. Só para você ter uma ideia. Eu saí do jogo, acabou, tal, fui lá, tomei um banho e fui para o bar lá, que é grande, para ver. Tava os caras de costa, o jogo do Brasil rolando, ninguém estava assistindo. Você vê com a gente que era moleque, criado nos anos 70, a seleção brasileira era todo mundo fissurado. Você ficava até doente. Hoje não estão nem aí. Eu assisti o jogo no celular. Depois eu vim embora, acabei assistindo em casa o finalzinho. Mas você vê como é que é. E agora, eu assistindo... Eu gosto do Dorival, mas o Brasil não tem padrão de jogo, não tem saída de bola, sabe? Entendeu? Dando espaço, a bola para a Colômbia para tentar fazer o contra-ataque. Eu falei, meu Deus do céu. Mudou muita coisa. É por aí mesmo. Eu acabo... hoje até comentei com os amigos... lá em cima, eu passo numa padaria ali na Flor do Mandaqui, quem é aqui do pedaço deve conhecer, né? O Modesto, o antigo Modesto, que faleceu. Faleceu, meu amigo, seu Modesto. Isso. Então, eu até estava comentando sobre isso daí, eu falei, pô, o Dorival, eu gosto dele, mas ele está cometendo, não sei se por imposição, ou por teimosia, ou porque é obrigado a escalar os caras que os caras querem, mas ele está cometendo os mesmos erros que cometeu alguns treinadores atrás, na época que tinha, até falei, o Robinho, o Diego, quem é outro? Robinho, Diego, o Ganso. Pô, se for para levar jogador para a seleção, deve esse pessoal já vai, né, moldando eles, tudo, vai pondo aos pouquinhos, tudo. Mas ele leva, mas não põe. E ainda quando eles voltam da seleção, parece que desaprenderam, em uma semana, desaprenderam tudo que eles estavam jogando. Aconteceu isso com o Veiga. Impressionante. Todos os jogadores acontece isso daí. Parece que volta da seleção, fala, será que alguém segura o futebol lá, assina um contrato, fala, esse futebol vai ficar aqui, você não vai jogar mais em lugar nenhum. Pô, porque a gente não consegue ver, né? Então, hoje, leva o pessoal, levou o Estevão, bota para jogar, nem que for 15, 20 minutos, leva, sei lá, tantos outros aí que tem, mas aí eles vão buscar alguns jogadores, eu vou ser sincero, tem jogador aí
Eu vi esse último jogo aí do Brasil, eu nem sei onde os caras jogam, de onde eles surgiram e onde eles jogam, porque não dá para entender. Porque você não pode, né, acompanhar tudo e ver esses caras Gente, jogando. eu preciso liberar o Wilson aí, já deu 1 hora de programa. Wilson, eu queria te agradecer imensamente a oportunidade, foi uma barata a resenha. Depois, quando o programa ficar pronto, eu mando para você na íntegra, para você acompanhar, tá bom? Vou ficar feliz de receber. Como Pô, se eu diz. agradeço muito. E aí depois eu vou te mandar os comentários que a galera manda depois, vai mandando do chat, eu vou mandando pro seu WhatsApp, se você me autorizar. Vou Não, mandando, tá bom? tá lá. Pô. O celular é para os Show. amigos, é para as Beleza, obrigado. fases boas e para as fases ruins também. Pô, obrigado pela Eu sua que educação, agradeço a pela sua oportunidade. franqueza, por Eu que você ter me agradeço a respondido oportunidade. rápido quando eu te procurei. Obrigado, tá, Wilson? Obrigado mesmo pela oportunidade, de verdade. Não, de coração, Valeu. eu que agradeço. Valeu, A todos Wilson. vocês, um abraço. Gente, aquele abraço. Aos meus vizinhos, quando quiserem me pagar uma cerveja, eu estou Aí. na cor do Mandaqui. Tá combinado. Valeu. Valeu. Lá, né, Tchau, velho? gente. Aquele abraço. Obrigado para todo mundo aí. Tchau, tchau. Eu que Valeu, pessoal. agradeço. Boa Tchau, Wilson. semana Valeu, para todos.